A história da crucificação de Jesus Cristo é uma das mais poderosas e emocionantes narrativas da história humana. Ela não é apenas o clímax da jornada de Jesus na Terra, mas também um momento que marcou profundamente todos que o presenciaram. Entre esses espectadores estava um grupo de soldados romanos, homens treinados para a dureza e indiferentes às trivialidades da vida. No entanto, o que eles testemunhariam naquele dia mudaria para sempre a perspectiva de um desses soldados, cujo testemunho se tornou um marco na história da fé. O caminho para o Gólgota foi marcado por sofrimento e humilhação. Jesus, já flagelado e enfraquecido, carregava a própria cruz pelas ruas estreitas de Jerusalém. A multidão se aglomerava entre curiosos, simpatizantes e zombadores. Os soldados, encarregados de manter a ordem, eram figuras imponentes em suas armaduras, representando a autoridade e a força do Império Romano. Mas entre eles havia um soldado, um centurião, cujo coração começava a sentir o peso de uma realidade que transcendia sua compreensão. Ao chegarem ao lugar chamado Gólgota, os soldados executaram seu dever com a eficiência habitual. Jesus, já desgastado pelas provações anteriores, foi pregado na cruz, uma prática brutal comum naqueles tempos para os criminosos e rebeldes. Era um método desenhado para ser não apenas uma punição, mas também um espetáculo de advertência e humilhação. No entanto, naquele dia, naquele momento, havia algo incomum na atmosfera, algo que transcendia a rotina brutal da execução romana. Enquanto as mãos e os pés de Jesus eram cravados na madeira e a cruz era erguida, suas palavras cortavam o ar pesado com uma força que contrastava com sua aparência física debilitada. "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem", disse ele. Essas palavras de perdão, não de maldição, de compaixão, não de raiva, ecoaram no espaço aberto do Gólgota, atingindo os ouvidos de todos os presentes, desde os espectadores mais insensíveis até o coração endurecido dos soldados. O centurião, um homem acostumado com a dureza do campo de batalha e a severidade das execuções, observava com uma intensidade que ia além do dever. Talvez pela primeira vez em sua carreira militar, ele estava questionando a natureza da justiça e da verdade. A figura pendurada na cruz diante dele, apesar de fisicamente despedaçada, emanava uma dignidade e uma autoridade que desafiavam a realidade do cenário brutal. À medida que as horas passavam, o céu começou a escurecer inexplicavelmente. Um sentimento de inquietude tomou conta de todos os presentes. Então, no momento da morte de Jesus, um terremoto violento sacudiu a terra. O véu do templo se rasgou, sepulturas se abriram, e até os mais céticos sentiram o tremor de algo divino. Para o centurião e seus soldados, homens acostumados com as brutalidades da guerra e insensíveis à dor dos condenados, esses eventos foram um choque inimaginável. Foi neste momento crítico que o centurião, o líder dos soldados, fez uma declaração surpreendente. Verdadeiramente este era o Filho de Deus. Essas palavras, vindas de um oficial romano, um representante do poder imperial e da autoridade pagã, ressoaram com um significado profundo. O que levou esse homem endurecido pela guerra a reconhecer a divindade em um condenado judeu? O testemunho do centurião representa uma mudança interior, um despertar espiritual diante do mistério da cruz. A transformação que se desenrolou dentro dele foi mais do que uma mudança de pensamento, foi uma reorientação total de seu ser, uma revolução do coração e da alma. Para um soldado romano, treinado para valorizar a força, a disciplina e a lealdade ao império, a cena diante dele era um enigma. O homem na cruz, Jesus, contrastava radicalmente com qualquer figura de autoridade ou de poder que o centurião conhecia.
Não havia aqui uma demonstração de força bruta ou de dominação, mas uma exibição de força em vulnerabilidade, de autoridade em humildade, de poder na aparente fraqueza. Em Jesus, o centurião viu a encarnação do amor e do sacrifício supremos. Suas palavras e ações nos momentos finais de sua vida terrena não eram de um homem derrotado, mas de alguém que exerceu o mais puro amor e a mais sublime compaixão, até mesmo para com aqueles que o crucificavam. Para o centurião, acostumado a ver o mundo em termos de conquistadores e conquistados, esta era uma forma totalmente nova de entender o poder. A história do centurião nos convida a refletir sobre o significado do sofrimento e da redenção. A cruz, um símbolo de dor e humilhação, tornou-se um símbolo de esperança e salvação. No sofrimento de Cristo, vemos a profundidade do amor de Deus pela humanidade, um amor disposto a suportar a maior das dores para redimir e restaurar. O testemunho do centurião permanece como um poderoso lembrete de que a verdade de Cristo pode tocar todos os corações, independentemente do background ou crenças. É um convite para olhar além das aparências exteriores e reconhecer a presença de Deus nas circunstâncias mais improváveis. A história da crucificação e o testemunho do centurião são um convite para uma jornada de fé. Uma fé que reconhece Deus não apenas nos milagres e na glória, mas também no sofrimento e na humildade. Uma fé que transforma e renova, que encontra esperança na desesperança e que vê a luz na mais profunda escuridão. Que o testemunho inesquecível desse soldado inspire cada um de nós a buscar uma compreensão mais profunda do amor incondicional de Deus e a viver uma vida que reflita esse amor ao mundo.